Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi. O meu, Rafael Lorenzoni. E começa agora mais um Inloco Podcast, né? Um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. Nós estamos no episódio 20, né? Se a gente não tiver errado nas contas, né? E para você que não nos acompanha no YouTube, Twitter, Instagram, todas as redes de streaming, todas as redes de áudio e vídeo. E se não tiver alguma, nos avise que a gente insere lá nessa plataforma. É isso aí. E hoje a gente está com união técnica, metálicas, não sei se a metálica se inclui aí, mas união técnica. E a gente vai falar muito sobre estrutura metálicas e ver o que eles têm para trazer para a gente aqui. Então, acho que vocês podem se apresentar, falar um pouquinho da empresa, da história, como vocês chegaram, né, com principalmente a metálica em residências. Manda bala aí. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Rogel, sou proprietário da empresa União Técnica Estruturas Metálicas, né? Empresa que está aí 30 anos no mercado e nos últimos anos, aí, nos últimos 8 anos aproximadamente, a gente vem se destacando no ramo residencial. Então são construções, sistemas construtivos para residências. Legal. E, bom, como que surgiu essa ideia? A metálica em si, ela foi muito usada em indústria, né? E hoje, não sei há quanto tempo que acontece isso, mas eu vejo muito a utilização em residência e resolve muitos problemas que não se pensava antes, né? Como que chegou nessa questão de pensar em fazer para residências? Na verdade, foi uma demanda que o mercado apresentou, né? A gente enxergou essa oportunidade. O que a gente percebe hoje é que, assim como outras tendências, a estrutura metálica veio de uma tendência de residências de alto padrão. Então, por agilizar muito o processo construtivo, por dar mais agilidade nas obras, ela veio de cima para baixo, vamos dizer assim. Ela veio das obras de alto padrão. E até questão de liberdade, né? Porque a gente fala em grandes vãos, a gente passa a pensar muito na estrutura metálica, né? Isso, um dos grandes benefícios da estrutura metálica são os vãos, aí a oportunidade que dá para os arquitetos de desempenhar projetos mais arrojados, né? E como você comentou, que isso surgiu de um padrão mais alto padrão, né? E vem diminuindo. Ela chega hoje numa casa de padrão médio ou ainda não? Ainda está difícil? O Leonardo, da nossa área comercial, ele... Como que tá isso? Porque assim, eu imagino que a gente comentou um pouquinho antes aqui, o aço por quilo, né? Na hora que você pega uma casa maior, isso aí se dilui um pouco mais, vamos dizer, no metro quadrado. Quando você pega numa casa pequena, vamos dizer assim, você ainda tem todos os custos operacionais ali que acaba pesando, vamos dizer assim, no metro quadrado de uma casa, né? Tipo guindaste e tudo mais, né? Bom, me apresentei, eu sou o Leonardo, faço a parte comercial da União Técnica, estou na empresa já há uns 8 anos, quando a gente identificou esse nicho de mercado, começamos realmente para as casas de mais alto padrão. Você é o cara da residência. A gente tentou viabilizar mais nessas casas de médio para baixo padrão, né? Porque a princípio eram mais utilizados casas de 600, 700, 800 metros ou até mais. Então, aí tinha essa barreira da questão dos custos. Então a gente começou a estudar esse mercado de médio para baixo padrão. E hoje a gente atende todo o nicho de mercado, né? Desde do prédio comercial, residencial, de baixo, médio e alto. Tem a questão dos custos que você comentou, né, Rafael? Que mobilização de pessoas, frete, o guindaste, o custo de produção. Então isso é um grande desafio para a gente, né? De viabilização para pequenas obras. A partir de quantos metros quadrados, não sei se dá para se falar assim, é viável construir metálicas? Tem partir disso? Hoje a gente fez casas de 100 metros quadrados, 120 Caramba. metros quadrados, a gente já fez alguns lofts, algumas casas um pouco mais simples, a partir de 120 metros quadrados. 120. E já fizemos casas de 1.200 metros quadrados. Então, Que legal. Que assim, a gente começa a pensar em metálica, muita gente, que nem você comentou, começa a falar em 800 metros quadrados, uma casa assim. Mas a gente percebe que recentemente está tendo essa cultura e em qualquer tipo de casa, a partir de um padrão médio aí, vamos falar,
tá se utilizando a metálica, porque assim, é o gosto do cliente, ele olha, assim, ele acha interessante, até a própria estética, né, da metálica. Então se perde o costume de, só parede lisinha, pintada, rebocada, passada argamassa e tudo mais. Então a gente vê que hoje o cliente olha e fala assim, olha, tenho essa capacidade financeira, mas eu gosto da metálica, às vezes gosto da madeira junto com a metálica, uma coisa mais moderna mesmo. Um problema que eu vejo da metálica que vocês devem enfrentar seria o fluxo financeiro do cliente, né? Exatamente. Porque é uma coisa que pesa, é o que a gente comentou até aqui na parte do Light Steel Frame, fazer uma casa toda em Light Steel Frame. 3 meses você tem que desembolsar o valor da casa praticamente, né? É o que o Fernando comentou aí, a questão da viabilidade de projeto e o custo, ele é atrelado ao prazo que você tem de execução. Então, normalmente, um exemplo de um caso de um financiamento imobiliário, onde o cliente ele precisa desembolsar rápido, mas também precisa de uma execução mais rápida. Porque num projeto de estrutura metálica, o desembolso ele é muito mais rápido, sendo que na construção convencional você consegue diluir em mais tempo, né? Então, às vezes, a pessoa tem o receio, né, do desembolso, mas também o retorno de um caso de um financiamento vai ser mais rápido também. As visitas de medições são menores. Cada 15 dias. Porque você tem uns prazos menores. De repente, uma obra que você demoraria, por exemplo, 18 meses, que você tem uma visita mensal, onde você tem o custo, né, da visita de medição, do engenheiro, você reduz essa quantidade também. O desembolso é mais rápido, mas porém a obra vai ser finalizada com um prazo menor. Para uma obra comercial, então, é excelente, né? Porque quando você alugou ali o cômodo, alugou até a gente aluga um terreno e quer colocar. Sim. Porque Nós fizemos uma obra recentemente para um cartório em Campinas, por exemplo, uma obra de 800 metros quadrados. Enquanto o pessoal fez a fundação, nós fabricamos a estrutura na empresa. Com 10 dias nós deixamos inteira montada uma estrutura de 800 metros. Então seria um prazo aí na construção convencional no mínimo de 4 a 5 meses. Entendi. Então você tem o ganho, o retorno sobre o aluguel que você pagaria, ou caso você começa a faturar, né? Começa a faturar, vamos dizer. Exatamente. O cartório, Às vezes o cara tanto ficar 8 caso, meses ali parado, pagando aluguel, de repente, né? Ele, sei lá, vamos colocar aí 3 meses, ele consegue, colocando não só a estrutura metálica, colocando os acabamentos e tudo mais, ele consegue ganhar o resto, né? Sim. E a questão de os fechamentos das paredes, por exemplo, se é alvenaria, se é steel, influencia muito na estrutura metálica, como que ela vai ser executada. Acho que aumenta também a questão do peso e assim vai, influencia para vocês na montagem. Tem que ter alguma atenção quando você vai pensar em estruturas metálicas para os fechamentos depois? Sempre a gente trabalha com já o projeto arquitetônico, né? Com a definição anterior. Então, a gente já tem pré-definido isso. Então, é difícil você falar assim, eu vou usar uma parede convencional e depois na hora você troca para uma parede de steel frame, ou um drywall, por exemplo. Então, se foi pensado para drywall, dificilmente você vai poder trocar para uma parede de tijolo maciço, por exemplo. Foi calculado para isso. E vice-versa também, né? Vice-versa, às vezes até é possível, mas... É mais fácil, né? Só que às vezes você está com uma estrutura superdimensionada também. Então não você precisaria tem um custo de tudo agregado aquilo. maior. Às vezes então é bom pensar sempre... Talvez até para o cálculo ali foi pensado que ia ter um certo peso ali, talvez para fazer uma neutralização de um balanço, alguma coisa assim. Sim. Então... Tem até isso aí, é questão de analisar, né? Isso aí tudo no pré-dimensionamento da estrutura, você tem que ter todas essas definições. Qual vai ser o tipo de laje a ser utilizada, os fechamentos de alvenarias quais serão utilizados, porque isso, que o Rogério comentou, ela pode dimensionar a estrutura, ela pode ser superdimensionada, né? Ou o inverso, também pode ser subdimensionada. Um caso recente mesmo, em que a gente já tinha o cálculo definido e o cliente quis mudar o tipo de laje na hora da execução. E aí falou, agora estou contratando uma laje assim, né? E questão de grupos de WhatsApp, né? E o pessoal acha que é tudo a mesma coisa, né? Exatamente. Porque o nome é o mesmo. Vi uma laje aqui, mas uma laje maciça. O calculista falou, peraí, calma aí, já tinha uma pré-definição de uma laje, então se você quiser trocar,
nós temos que avaliar o projeto novamente, né? Então, tudo isso tem que ser pensado e definido. Dá para alterar? Dá, mas você tem toda a questão de que já foi pensado, o tempo e tudo mais, né? Uma coisa legal que a gente sempre tem que tomar atenção é a questão dos vãos, né? Como os vãos, a gente analisa sempre os vãos, o que vai ter nesses vãos. De repente, se tiver uma esquadria, por exemplo, uma esquadria de alumínio ou um vidro, o que seja, a norma permite uma certa flambagem da viga. E às vezes a flambagem é suficiente para aquele projeto. Porém, ele não é suficiente para você deslizar uma porta, por exemplo. Então, bate às vezes em algum canto. Não, a viga flamba No mesmo. meio, né? Ela A pela viga norma, isso. Ela pode travar a esquadria. Trava a esquadria. Então a gente tem que, normalmente quando tem esquadria, a gente já pensa uma viga mais reforçada do que a norma, entendeu? Entendi. Perfil maior. Então você evita isso, não pede para a pessoa fazer um mecanismo ali para que... É a compatibilização, né? Sempre estudando isso antes de fazer. E qual que é o time, por exemplo, da pessoa? Por exemplo, você comentou, pô, enquanto vocês estavam fazendo fundação, a gente já estava produzindo. Qual que é o time? O pessoal fechou o projeto, é legal já chamar vocês? Como que funciona? Normalmente sim, né? Normalmente sim, porque com a estrutura metálica a gente pode definir as fundações civis, né? Tá. E normalmente a fundação civil para estruturas metálicas ficam mais leves do que a convencional. Então, normalmente se o projeto foi planejado em estrutura metálica, você vai ter uma vantagem. E até para ele fazer a fundação, né? Eu falei, mas até para ele fazer a fundação vai depender das cargas que vocês vão fornecer, de peso de estrutura e tudo então, mais. Normalmente a estrutura metálica é uma das primeiras etapas da obra, vamos dizer assim. Muita gente procura vocês antes, por exemplo, o cliente vem aqui e me procurou para fazer uma estrutura metálica. Aí eu preciso de uma consultoria técnica. Vocês têm esse trabalho? O que a gente tem feito bastante, que às vezes o cliente, né, o cliente final, ele tem dúvida, né? Ele vê casos que acontecem em obras nossas que o cliente já está com o projeto de arquitetura e até o estrutural em obra convencional, no sistema convencional, e acaba vendo alguma obra nossa e a execução muito rápido. Então ele vem até nós e fala: dá para fazer? Eu vi uma obra lá de vocês que, poxa, passei semana passada lá, não tinha nada, e agora está lá a estrutura totalmente montada. Dá pra e eu ver tenho a esse casa? projeto. E como que eu faço para mudar? Né? Então, assim, a gente faz esse estudo mesmo, a gente pede alguns dias para a gente avaliar o projeto, ver questões dos vãos, como o Rogério comentou, ver se a casa tem... porque às vezes ela não foi pensada na estrutura metálica, mas a gente consegue ainda adaptar né, e fazer algum anteprojeto, desde que consulte com certeza o arquiteto, né, para ver essas viabilidades, faz esse estudo para o cliente. O cliente dando sequência, nós vamos entrar nesse projeto de estrutura metálica, num projeto executivo de aço, onde vai ter as cargas, vai ter a alocação dos pilares, dos eixos, e aí a gente vai passar, o arquiteto vai ter que fazer alguma compatibilização, né? Mas ele é possível sim, né? É possível a gente fazer esse pré-estudo, né? A questão, assim, por exemplo, para quem aí, um arquiteto que está escutando a gente, está vendo a gente, ele está pensando em entrar nessa área de fazer projetos em metálicas para o cliente dele, ou entrando em um novo ramo, que ele agora só fez estrutura convencional. Tem alguma coisa que não pode na metálica? Por exemplo, de repente um pilar que sai, né, nasce num ponto, vai para o outro. Tem alguma limitação nesse sentido? Que a pessoa, o arquiteto ou o cliente quer mexer em alguma coisa, não pode? Termos técnicos você já pode dizer melhor, mas não há limites para a estrutura metálica. Né? A gente costuma falar que não tem questão de altura, pilar, seção de pilar, seção de viga. Tem algumas ideias que você define no projeto que você tenha um consumo menor de aço. No caso de um sobrado, né, Rogério, que você faz a seção iniciando o pilar, ele segue no mesmo sentido até a cobertura. Entendi. Ao invés de você fazer ele deslocado. Né? Então, isso são algumas coisas que impactam... Até por economia e viabilizar o projeto. Exatamente. Tipo, até dá para fazer de outro jeito, mas vai ficar muito mais caro. Perfeito. É isso, mais ou menos. Mesmo. Então, às vezes, por exemplo, o cliente quer porque ele quer mudar uma parede lá.
mas você vai dar o valor de diferença para ele. Às vezes ele vai querer voltar a parede pro lugar porque vai ficar muito caro. Às vezes a gente até tem vários arquitetos que a gente trabalha que são bem flexíveis, né? Sim. Às vezes a gente fala, ele tem um projeto, ele apresenta pra gente, a gente fala, pô, mas se você colocar um pilarzinho aqui, né? Ele não gosta, mas pra, às vezes, pô, vou pensar então em pôr, em disfarçar, em fazer isso, aquilo, viabiliza a obra, às vezes por causa de um pilar na obra, você reduz substancialmente aí Quilos de aço. o preço final da estrutura, né? E a questão de vãos, assim, tipo, a gente pensa em metálica, muita gente pensa em vão grandes. O que está sendo mais utilizado no mercado e o que é, até onde é viável? Hoje a gente faz vãos, tem várias obras com vãos de 16 metros, 12 metros já é bem convencional, 10 metros é convencional pra gente, então o que na civil 10 metros já dá uma viga de seção bem alta, né? Uma viga parruda, pra gente já é alguma coisa convencional, por exemplo, 10, 12 metros. A gente tem feito obras com 16 metros, acho que 16 metros e meio, mas a gente já viu obras com 20 metros de vãos, então... Não tem limite Não, nesse não tem sentido. limite. O pessoal, eu acho que a única coisa que eu vejo o pessoal falar, às vezes, é a logística. A logística impede que sejam vãos grandes, né? Às vezes o condomínio não é ruim de acessar com os perfis e tudo isso. Os perfis eles têm a limitação de usina, né? Quando são perfis comerciais de 12 metros. Você vai ter que usar na Então, obra. Vai ter que... então a gente vãos maiores que 12 já são obrigatoriamente emendados, né? Interessante. E aí você tem a opção de buscar carretas extensivas para levar já a peça pronta, que o custo também dispara, ou emendar em obra, né? E aí tem a técnica toda para emendar tal, para não dar nenhum risco, né, de ruptura, vamos dizer assim, mas a gente não vê dificuldades. E como vocês falaram que há 8 anos aí começou a haver essa demanda no mercado, naquela época e hoje, a demanda era mais por necessidade, por exemplo, de vencer um vão, alguma coisa, ou era mais por estética? A gente vê algumas casas em metálica, você vai ver a casa mesmo assim, ela não é tão em metálica, mas que ela tem ali uma viga, alguma coisa, esteticamente, né? Aproveita, lógico, faz alguma... usa ela estrutural, mas assim, ela tá lá mais por estética. Ainda utiliza-se bastante no projetos residenciais, como comerciais, realmente devido à necessidade. Então, assim, a gente se depara em muitas situações, a gente executa as construções híbridas, mistas, né? Pela necessidade de vencer vãos com uma seção menor do que você teria se fosse feito em concreto armado, né? Por outro lado, eu acho que os clientes, né, que a gente vê que hoje os clientes buscam já querer a casa em estrutura metálica. Por estética. Então, o cliente busca por estética, né? Realmente a estética, a gente é suspeito de dizer, mas realmente fica um projeto diferenciado, ousado, né? Mais descolado, esbelto, né? Também alguns projetos com uma cara industrial, mais despojados, mais jovens, né? Então, tem um cliente que me procura. É um cliente de 40, 50, né? Falar, pô, sai dos 30 ainda não. Mas tem um cliente que me procura e às vezes não me procura, né? Mas eu digo assim, tem muito cliente que quer fazer na metálica, mas ele acha, nem procurou, acha que o preço ele não é acessível. De preço, o que a gente consegue falar hoje, mais ou menos? Lógico, tem a pandemia, teve mudanças de preço, variáveis, situações de terreno também. E o que dá pra gente dar uma média aí de preço no mercado por metro quadrado, eu acho? A estrutura metálica é difícil a gente falar sempre em metro. A gente sempre vende o peso, né? O peso. Então é uma estrutura sempre quilos por metro quadrado, a gente tem mais ou menos isso. Então varia muito dos vãos, do tipo de casa, se vai ter muito balanço, se vai ter alguma viga que é o mais ornamental, né? Estética, mas a gente costumava dizer assim que varia a média, vamos dizer, hoje, fazendo a transformação em metro e tal, deve estar entre 900 a 1.100 reais o metro quadrado. Então esse é um valor médio. Pô, Rogério, mas e aí? Isso trabalhado, montado fabricado, pintado, entregue na obra, pronto, né? E daí só uma questão, vamos lá, na obra vocês entram, faz a fundação e vocês entram em seguida e depois vocês deixam pronto para a equipe de obra terminar as vedações e tudo mais, é isso? Isso. É isso. E isso, então vocês já tem uma questão, o lado de vocês é interessante porque você já tem uma questão de quando vocês vão entrar e quando vocês vão sair, que é praticamente um pré-moldado, vamos dizer assim. Sim. Que
Essa é a grande vantagem da metálica, é que você consegue balizar melhor o tempo, né? Não tem muita surpresa, né? Hoje eu não consegui concretar uma laje porque choveu, ou isso. Então, como você reduz muito o tempo, em torno de 40%, a montagem é muito rápida. Então, a gente deixa, às vezes, o esqueleto, que a gente fala, né? As vigas aparentes aí, e monta em 2 semanas, coisa que na civil levariam meses, né? Montar caixaria, formar, desformar, tal, dar cura, pôr escoramento, tirar escoramento. Isso quando aí o pessoal faz o correto de se executar a estrutura primeiro, né? Igual você comentou, fazer o esqueleto. Aí o pessoal ainda vem juntando alvenaria, vem batendo pilar e alvenaria juntos, nas casas convencionais. Demora mais ainda, porque você tem o time de executar a alvenaria, né? Isso daí também você não consegue mensurar quantidade de madeira que você vai utilizar na obra. Tem outros tipos de economia, resíduos, né? Quantidade de caçamba para tirar. Essa daí, e na estrutura metálica você já tem esse. É que às vezes o pessoal mensura o valor estrutura versus estrutura, e às vezes não é isso, né? Às vezes é a estrutura metálica versus a convencional, né? Concreto, só que tem outros custos que se agregam, né? Até mão de obra por um tempo maior. Até o resíduo da metálica não sobra, né? Vira churrasco no final da obra. Vem de tudo. E vocês tiveram algum projeto que chegou pra vocês meio que assim, meio maluco mesmo, meio ousado, alguma coisa, falou, putz, isso não dá? E se teve, o que foi? Vocês podem comentar alguma coisa? Por cima. Já fizemos alguns projetos ousados, com grandes vãos, igrejas com vãos grandes. Fizemos um supermercado em Capivari, que a gente fez um supermercado sobre outro supermercado. Então, existente, para depois demolir o outro. Então era vão de 44 metros. Foi construído o supermercado ficou rodando durante a obra e tal. O supermercado só parou nos 3 dias que a gente içou a estrutura, o resto continuou trabalhando. Então vocês estavam lá e ao mesmo tempo precisava continuar funcionando enquanto vocês estavam trabalhando. Para manter a segurança, enquanto a gente estava içando as peças, né? Fizemos uma tática de guerra lá para montar no final de semana de feriado, inclusive, fechou. Sexta, sábado e domingo ficou montada a estrutura. Então... Da hora. E em obra tem muito desafio, assim, desde pequena obra até grande obra, no sentido, sei lá, pintura. O que é o maior desafio da metálica hoje? O maior desafio da metálica hoje é a engenharia civil, vamos dizer. A parte de alvenaria. Processo. Então, a conexão. A mão de obra da civil tem que estar bem conectada com a gente. Então, deixar as peças alinhadas, esquadrejadas, em nível, para receber a estrutura metálica. Tem alguma indicativa para isso? O que é o errado e o que é o certo? A estrutura metálica a gente trabalha em milímetros, né? Sim. Então, geralmente você chama até topógrafo, né? Vai fazer a fundação, bota o insert, manda o topógrafo, conferiu, concreta e reconfere para ver se está ok. Infelizmente, hoje ainda no Brasil, a cultura da parte de alvenaria é a pessoa que tem uma baixa instrução, ela trabalha ali com a medida, mas... Ela acha que é um pouquinho pra cá, errou um pouquinho, um palmo, tá bom, 3 centímetros, tira tá na bom, tinta, 4, né? Chega lá no tira bar. no reboco. E aí é o que complica hoje. O desafio é fazer essa ligação entre as duas disciplinas, vamos dizer. Acontece muita obra, por exemplo, é comum a mista mais com a alvenaria ou com o steel frame, por exemplo? Que é uma coisa mais... Hoje a gente trabalha muito com a mista e a metálica com a convencional, a alvenaria convencional. Entendi. A gente tem feito poucas obras que vão entrar com steel frame posterior. Entendi. Nós não somos especialistas, não fazemos steel frame, mas a gente vê que ainda é um mercado que tá um pouco ainda, acho que até anterior ao nosso ainda, ele não se desenvolveu tanto ainda. A gente tem uns 2 episódios que a gente fala sobre o steel frame, né? Pode falar. Manda bala. E vocês fazem, por exemplo, na estrutura de vocês, o steel deck? Vocês concretam para travar a estrutura de vocês? No caso, vocês fazem a concretagem ou vocês só montam o steel, escora, deixa no jeito? Acompanha toda a parte técnica de projeto, como tem que ser instalado, né? A gente instala normalmente os stud bolts, que são os pinos conectores de laje, né? Que fazem o papel de viga mista aí, que
que ajudam no reforço da viga, né? E passa todas as indicações, como que deve ser a malha, como deve ser as quinas e tal. Como pisar, E o pessoal tem feito a concretagem à parte. Aí. O steel deck, para quem não sabe, né, é como se fosse uma telha, né, trapezoidalzinha assim, coloca, escora ela e concreta. E depois ela fica metálica Ela é uma, por baixo. ela é uma Ela é uma forma né? metálica. Uma forma metálica, só que ela tem a função estrutural também. Sim. Então ela vence vãos legais, né? Uhum. Vence vãos legais. E aí vai até a espessura, né, dele, Sim, do steel sim. deck. Né? Tem espessura hoje que não se faz necessário nem o escoramento. Né? Nem o escoramento, Que legal, essa eu não sabia. Então, se você depende da quantidade de apoios, né? E vamos dizer que espessura de chapa. você concretou hoje e amanhã você pode utilizar. voltar a erguer a alvenaria. Então acelera muito a obra também, né? E até a fundação é importante para vocês, né, nesse sentido, ou não? Sim, a fundação Vocês chegam a acompanhar ou não? Vocês só A chegam... gente faz o acompanhamento durante a execução para ver se o pedreiro, né, o pessoal de obra tá fazendo mesmo, usando de os acordo com aquele peso alinhamentos. e tal. Até porque é um risco para quem está trabalhando depois, né? Porque o peso que vocês colocar lá é de uma vez só. Não é que nem a parte convencional, que vai se colocando ao pouco os pesos de vocês, vai estar tudo lá. Mas o peso é bem reduzido em relação a casa em si. Deve ser em torno aí de 20% do que é o convencional. Então é baixo, né? Mas a gente sempre tem que esperar uma certa cura da fundação também. Então, concretou ela, já não pode ser erguida a casa no próximo dia. Porque os momentos nas fundações são bem grandes, né? Sim. Então a gente às vezes espera cura de acordo com cada engenheiro pede, mas nunca recomendação de projetista. E a gente nunca começa a obra no dia seguinte da concretagem, por exemplo. Dá um prazo legal ali. Até para vocês é interessante porque já foi programado antes, provavelmente, sim, né? Sim. Então, vou entrar em um prazo na hora que já tá bem legal a questão da fundação. Depende até do time, a pessoa coloca um ari lá, pô. Coloca um cimento ari, pô, alta resistência inicial, 7 dias já pode estar trabalhando tranquilo, né? Uma coisa que a gente comentou aqui de light steel frame e tudo mais, eu ainda vejo como problema questão de junção, né? Por exemplo, você faz uma parede de steel frame, de drywall, e você chega com outra, ela fissura, né? Eu já fiz uma vez numa estrutura metálica, encostar a alvenaria, o pessoal fazia uns cabelinhos, a gente falava, né? Uma barrinha de ferro, uma amarração, e evitava isso aí. O que vocês veem de solução para evitar junta de dilatação, essas coisas assim? Os cabelinhos aí hoje, por norma, já é solicitado. Uma a cada 3 fiadas, aproximadamente, aí 60, a cada 60 centímetros, um cabelinho com 60 centímetros. Chama cabelinho mesmo? A gente chama na obra? É o nome que fica, né? Era um conector, uma barra. Conector, ele tem a função de grudar a parede, né? Mas o importante mesmo é a massa que vai entre o tijolo e o aço, né? Normalmente o pessoal tem utilizado algumas substâncias poliméricas, alguns polímeros que deixam a massa com uma certa flexibilidade. Então, tem alguns produtos no mercado aí que já fazem essa função de ter essa expansão com a temperatura. Então, ela evita essas fissuras, essas trincazinhas. Né? E é isso aí após a pintura, no caso, da Não, durante a execução das paredes. Quando você for executar as paredes, então, você vai enchendo. Por exemplo, você pinta, entrega a sua estrutura, depois ele encosta a parede com argamassa de cimento e tudo mais, né? Hoje tem a construção civil, né? Empresas que são fornecedores da construção civil têm desenvolvido produtos focados na construção metálica, né? Devido a esse crescimento que vem tendo, tanto na edificação industrial, comercial, residencial. Então hoje tem empresas especializando em vedações, em produtos que faz essa ligação entre concreto e o metal, né? Então, tem essa massa expansiva que pode ser utilizado tanto na junção de pilar com alvenaria, pilar de aço, né, com alvenaria, com encunhamento, espuma de PU, de isopor. Então tem várias empresas hoje que já estão focando nesse mercado. Até porque senão depois o cliente liga lá e fala, tô com um problema aqui, daí tem que gerar um custo maior para quem executou a casa, né? Então o mercado acaba se alimentando. Vai muito de quem executa. Às vezes tem alguns construtores que já têm esse know-how, tem algumas técnicas próprias deles, né? Usar alguma tela, usar algum tipo de sistema para você fazer o reboco. Mas hoje já tem produtos no mercado
direcionados para esse tipo de construção. Então, assim, na teoria, não é qualquer um que pode chegar e executar, acompanhar o que vocês fizeram. Vocês fizeram metálica, não é qualquer pedreiro que vai fazer bem feito as paredes. Ele tem que ter pelo menos um entendimento do que ele está fazendo nesse Isso, sentido. algumas técnicas que são importantes. Diferenciais. Essas técnicas, eles vão reduzir essas quantidades. E isso de vocês fissura. deixam claro para o cliente, tipo, olha, a gente faz a metálica, mas não é só a metálica que vai fazer a sua casa. Sim, sim. Tem a questão da mão de Tem obra. todo um acompanhamento da nossa parte, junto com também com os engenheiros, arquitetos, para ver se está sendo feito isso. Para o cliente também no futuro não falar, pô, a estrutura metálica causou, mas não. Normalmente é a ligação com a civil que fez Deu algum problema. essa fissura, vamos dizer, ou micro trinca, né? E qual seria o momento ideal, por exemplo, o cliente me procurou, quer fazer metálica, o ideal não seria, o primeiro passo seria procurar vocês para já fazer um projeto mais de acordo, ou não? Você acha que seria fazer um projeto arquitetônico e depois enquadrar? Qual seria o ideal? Primeiro é a arquitetura, Arquitetônico, primeiro é a arquitetura, o cliente tem que definir como que ele quer. Depois, Questão do- porque às vezes você fala um negócio, o arquiteto já vira a cara, fala, não era assim que eu Então queria. seria ideal fazer com o cliente e daí procura vocês. Vamos dizer, com um pré-projeto, anteprojeto, anteprojeto, né? Você já tem a noção de custo, porque às vezes o custo assusta, né? Então, para você fazer do jeito que você quer, fica X. Então, com esse anteprojeto, a gente já tem uma noção bem legal do que vai ser o seu projeto de final, né? Foi interessante que você disse, né, Fernando, que às vezes acontece isso daí. O cliente fala assim, Leonardo, putz, comprei um terreno lá no condomínio X. Você faz? Você né? faz, Então a gente a primeira coisa é orientar a procurar um arquiteto, porque ele conhece o estatuto do condomínio, né? As questões de recursos que tem Ventilação, que ter. iluminação, blá, blá, blá. Exatamente, iluminação, pôr do sol, né? Então, assim, o primeiro passo é procurar um arquiteto, ele que vai entender o seu Senão sai uma desejo. casa assim, laje, piso e tudo vidro. Aí o cliente manda uma foto, né? Olha, vi isso aqui A gente sempre- na internet, eu queria fazer alguma coisa assim. Então procura um Nossa, arquiteto. sempre indicação procure um arquiteto da Muita sua gente procura confiança, direto né? vocês? Procura Muito. muito. Principalmente pelas redes sociais, né? O pessoal tem essa curiosidade e acaba... E vocês mexem mais com o estrutural mesmo, nada com projeto, assim, pré-projeto, nada. Não, parte de arquitetura a gente não trabalha, né? A gente Entendi. sempre Nem trabalha seria a partir praia de vocês, né? Não, a gente sempre trabalha a partir de outros arquitetos aí. A gente atende uma gama hoje de arquitetos que fazem o projeto. E alguns, inclusive, que estão se especializando e tentando fazer só estrutura metálica. Já são reconhecidos do cliente buscar eles por querer estrutura metálica, né? Legal, tem crescido bastante o mercado em todos os lugares. E a questão, uma curiosidade, procuram vocês para desenvolver peças de conexão? Por exemplo, quero fazer uma casa em madeira, mas a gente sabe que a grande maioria das conexões são em aço, né? Não é tudo que em madeira. Vocês têm essa demanda ou não? No passado a gente já fez, já teve mais esse trabalho aí, de fazer peças sob medida, né? Vamos dizer assim. Mas agora não tem tido essa demanda. Eu acredito que até as empresas que trabalham com isso já devem ter uma serralheria Preparou uma equipe, né? Já estão fazendo essas pecinhas, Entendi. as uniões, né? Então é o que vocês praticamente pegam um projeto. Vocês preferem fazer estrutural ou não? Não tem essa preferência, tanto faz para vocês? Sim, a gente tem preferência em nós executarmos todo o projeto, né? Estrutural. Porque é uma pessoa a menos, né, para compatibilização, né? Você chega já de um projetista, né? Vocês vão dar uma olhada, às vezes tem aquele negócio, então tem que compatibilizar erro de comunicação, né? Porque muitos erros hoje em obras é comunicação, né? É o que você falou, o cara da civil não ter conversado com vocês. A compatibilização hoje, você falou dos grandes desafios, né? Eu acabei esquecendo. Acho que antes até da parte com o civil lá, com o pessoal da mão de obra civil, acho que a compatibilização é o maior desafio hoje da estrutura. Eu falei aquela hora, mas agora voltando no assunto que é a compatibilização. Até o final a gente surge mais alguma aí. A compatibilização com certeza é o grande vilão e o grande Salvador. também bonzinho aí que pode ajudar bastante o projeto, né? Entendi. E quanto à manutenção,
de estrutura metálica, existe alguma manutenção a ser feita? Pintura. Eu ia comentar, além da repintura, por exemplo, queimou ali um pouquinho a pintura? A pintura normal que você faz na residência tua aí a cada 6, 7 anos, todas as nossas estruturas, né? Antes da montagem a gente faz uma preparação, que é o jateamento, que tira toda a impureza do aço, né? A gente fala que é o metal quase branco, que você deixa ele limpo, né? Depois a gente aplica uma pintura em fundo protetivo epóxi, que é uma pintura que vai te dar uma proteção com o tempo muito maior que se você não fizesse. Tanto mecânica como anticorrosivo. Isso, né? Principalmente na soldagem, é importante também, né? Exatamente, né? O que acontece é que depois que você faz essa estrutura, ela pode ficar ainda tempo exposta, tem o tempo ainda de obra do pedreiro que vai fazer os fechamentos, a laje, então ela tá com a proteção. Depois, no final da obra, você faz necessária a pintura final de acabamento. Que você pode aplicar um esmalte, um PU, que é o automotivo. Que seria pintura estética. Exatamente. Aí você vai com definição de cor, que vai ter com o arquiteto, com a esposa que vai escolher a cor da casa, né? Então a gente manda com essa proteção mecânica. E aí você pode aplicar uma pintura de acabamento de preferência do cliente no final. E a pintura de acabamento geralmente tem alguma recomendação? Por exemplo, você comentou da PU, tem alguma que é... Nós recomendamos sempre que utilize a PU. A PU. Ela é uma pintura um pouco mais cara, mas ela tem muito mais vantagens contra raio ultravioleta. Então ela não desbota tão fácil, né? Hoje a gente vê pintura automotiva, dura anos, né? Essa daí é uma dica legal, tem muita gente que mete qualquer pintura. Ela é um pouco mais cara, mas acaba se pagando porque a durabilidade é muito grande, né? E daí o ideal é fazer entre 6 e 7 anos aí, 5 anos. Depende da pintura final que você utilizou também. também. E a posição solar também. A gente sabe por experiência que o esmalte, que é o que a grande maioria faz, né? O esmalte sintético, com 2 anos ele já queimou bastante, ele já começa a desbotar e tal. E o PU não, o PU tem uma durabilidade legal. E o legal do epóxi que a gente faz, ela aceita qualquer tipo de tinta, né? Ela aceita. Então ela não vai dar uma reação. Que pode acontecer. Isso que eu ia perguntar, a questão se tem alguma modificação de, por exemplo, do fundo. O zarcão que o pessoal usa em serralheria aí, né? O fundo zarcão, ele não aguenta uma tinta poliuretano, IPU, né? Então ela pipoca. Então, às vezes a pessoa tem 2 custos, né? Às vezes paga um pouco mais barato para não ter esse tratamento, essa tinta epóxi, mas depois no futuro ela vai sofrer as consequências aí de ter economizado por incompatibilidade dos materiais, né? Mas isso a dica é importante porque assim, muita gente vai lá, pensa por último da pintura, e vai lá e faz cagada logo da pintura. Que é a fase que deixa, né, a estrutura o cara falar mal da estrutura e não é nem a estrutura o problema, é o cara que escolheu a pintura errada. Exatamente. E geralmente vocês fazem alguma recomendação de espessura de pintura? Por exemplo, tantas demãos, tem que dar tantas micras para dar proteção. Eu já vi fazer isso em reservatório, reservatório para incêndio, reservatório tinha que dar tantas micras, porque ia estar sempre cheio de água ali e tal, e dar mais proteção. Tem alguma recomendação de vocês? Hoje a pintura nossa sai de fábrica de 80 a 100 micras, né, que é esse fundo, né? Às vezes com uma camada só a gente alcança que a gente usa uma tinta de alta espessura. Tá. E para acabamento ideal sempre é 2 de 30, a gente ouve, né? Os especialistas é o que a gente também, a gente não é especialista 200. nisso. Mas conversando com alguns especialistas, eles falam em 2 de 30. 2 de 30, 160, então, 60 né? 60 Com as 100 de 6 lá. Às vezes o pintor final lá, com uma aplicação, ele já consegue atingir, né? Depende da forma que ele vai fazer. Pintado, o equipamento que ele vai utilizar. Normalmente, no ramo residencial, a pessoa não tem essa técnica tão apurada para... É mais indústria, né? Que costuma ter essa... Mas o ideal é isso. Também para você não jogar dinheiro fora, né? Às vezes você tá jogando muita tinta fora e não precisava. Porque daí você pega e fala, o ideal é 2. Aí o cara vai lá, não precisa. Mas 2,50 ou 2,100, não tem o controle, né? Então, por isso que a gente fala, hoje, quanto mais industrializado, quanto mais controle você tem na obra, mais até o cliente sai mais satisfeito, gasta menos no final, né? E a estrutura metálica, vocês veem alguma patologia nela? Que assim, alguma coisa que precisa ser melhorada por alguns anos, alguma coisa assim? A gente teve aqui da pedra, foi até interessante por ser um processo natural, ele falou que tem coisas que o mercado precisa melhorar e se melhorasse seria mais potencial ainda.
na metálica tem alguma coisa desse tipo? Hoje o material que tem atende bem, vamos dizer, há 50 anos. Então, a gente não vê grandes melhorias. Talvez alguns materiais que sejam mais anticorrosivos, não sei, o tal do aço Cortem, que o pessoal fala bastante, mas aqui no Brasil ainda é pouco utilizado, né? Ele talvez possa no futuro ser com custo mais baixo e ganhar alguma eficiência, né? Mas a gente não vê nenhum tipo de problema em construção. Pelo contrário, a gente acha que é uma solução... É que o metal veio antes do concreto, na teoria, né? Se você for ver a indústria, você utilizava mais metal, então você tem mais estudo até do que mais que o concreto. O concreto se continua se modificando ainda conforme o tempo, né? A gente costuma dizer, né? O aço, quando bem tratado, ele é infinito. E o concreto, ele tem uma vida útil aí de 50, 60 anos, né? Tanto que o pessoal tá falando aí, por exemplo, a capital Brasília foi feito basicamente em concreto armado. O pessoal agora tá precisando restaurar e não sabe como que faz. Porque algumas pontes de São Paulo, né? Que a gente vê que estão com 40, 50 anos. E agora você começando vê pontes, a apresentar fadiga, né? Alguma fadiga. Então, é o tempo mesmo. O aço em si, ele bem tratado, ele é eterno. Tem pontes com 200 anos, né? Na Inglaterra tem pontes com 200 anos. O pessoal faz fundação, né? Com estacas metálicas, você vem lá, coloca ela lá e fica em contato direto com o solo, às vezes... anos, ela começa a dar uma pequena ferrugem ali, essa ferrugem vira proteção, né? Um negócio assim, alguma coisa. Então... No Brasil é menos utilizado fundação com metálica ou não? Sim. Você sai do concreto, daí tem uma conexão ali e sai a estrutura. É mais por costume ou porque é assim mesmo? Eu acho que é técnica da escola brasileira aí de engenharia, eu acho que é o... E funciona bem. Funciona bem. Isso é uma coisa que talvez até eu volto a falar aqui, que a gente comentou em construções alternativas e tudo mais. Influência, pô. A BCP, por exemplo, a Associação Brasileira de Cimento Portland, financiando estudos sobre fundação em concreto. Então, às vezes, até lobby, né? Pô, a Gerdau provavelmente deve financiar algum estudo em fundações metálicas. Então, assim, cada um vai no seu jogo ali, na politicagem, mas isso aí é influência de mercado. Acho que não é só também... hoje existe a CBCA, né, que é Centro de Construção Brasileira em Aço. Também é uma entidade bem... A CBCA é bem interessante. Bem forte, que tem... A CBCA ela faz até concurso para elaborar projetos em metálicas. Eu, quando era estudante, a gente estava no 3º ano da faculdade, ela tem uma etapa lá de estudantes de arquitetura brasileira que eles fazem. É bem interessante o programa deles, a ideia deles. Acho que hoje, quem quiser ter bastante dúvidas, consultar o site deles. Tem cursos, tem muito material, muito... São referências brasileiras. Sim. No Brasil. Eles têm desenvolvido algumas parcerias, alguns estudos, justamente para alavancar esse mercado, né? Tanto do consumidor final, como os envolvidos ali, os construtores, né? Os fornecedores... Eu acho que, assim, pensando pelo lado, o que melhorar, né, principalmente na área de vocês, que é a parte de residências, eu acho que falta informação mesmo, no sentido, não na produção. A produção em metálica é muito boa. Eu acho que falta ao lado técnico de executar um projeto bem feito para metálica. Acho que até quem conhece metálica ainda peca em alguns pontos. Um pouco de quebra de paradigma, né? Também. Isso, exatamente. Achar que o concreto resolve tudo. Isso. Então eu acho que... Custo, né? Às vezes barra muito no custo, o aço ainda é muito caro. Mas entra naquela questão que a gente comentou. Às vezes a pessoa pensa só naquilo, né? Tipo, a estrutura versus estrutura. E tem que ver o que inclui a economia, se o tempo é importante para a pessoa. Às vezes ela quer pagar devagarzinho. E às vezes não, ela quer, tipo, tenho dinheiro ali e quero terminar logo a minha obra. Quanto isso daí é uma diferença. diferença. Né? Falando em tempo, vocês têm um tempo de fabricação e construção, né? Vocês têm uma ideia, assim, por exemplo, uma casa de 200, 300, uma proporção de metros quadrados e tempo de construção? Uma obra aí, vamos falar assim, nessa medida. Estou chutando assim 300 metros, que é uma casa comum aí, vamos falar. 300 metros. Nosso prazo de produção hoje aí, ele gira em torno, depois que chegou o material, né, na fábrica, a gente tem o prazo que às vezes demora a entrega do aço, então a gente passa a contar depois de 100% do material estando na obra.
A gente tem o prazo de compatibilização, questão de arquitetura, né? Projetos. Então a gente pede aí de 15 a 20 dias para fazer essas compatibilizações, que é o tempo aproximado de o aço chegar na fábrica para a gente começar a fabricar. Então a gente vai começar a fabricar após feitas essas compatibilizações. Uma casa de 300 metros, aproximadamente 30 dias a 40 dias de fabricação. Usina na empresa de vocês. Isso, de fabricação, pintura, aí entre 30 a 45 dias. E montar, que é mais ou menos o prazo que o pedreiro lá, o construtor, precisa para fazer a preparação do terreno. Terraplanagem, fazer as brocas, sapatas, baldrames. Tempo de cura. Então, normalmente, quando ele termina essa parte dele, a gente também já está terminando a nossa. Então, a obra não fica parada. Né? Na verdade, tem 2 processos andando ao mesmo tempo, tem né? 2 processos que andando. é a fundação, mas já está pensando no esqueleto da casa. Perfeito. Então, enquanto o pessoal está lá em campo fazendo a parte civil, nós estamos na fábrica fazendo a estrutura metálica. Em termos de montagem, aproximadamente em uma semana, um pouquinho mais, a gente monta esse esqueleto, da dificuldade né? da casa. Monta o esqueleto da estrutura metálica, todo estrutural, e aproximadamente mais 5 a 7 dias para fazer todos os outros retoques, conferências, soldas. Varia muito se a construção ela vai ser parafusada ou soldada. Isso daí também. Vocês fazem mais alguma coisa além da estrutura? Por exemplo, escadas em metálica, vocês costumam fazer? Se tiver já o projeto definido, porque a escada é uma coisa que já entra numa arquitetura da residência. Sim. Então, às vezes acontece muito Interiores, de o cliente, né? Exatamente, no decorrer da obra ele contrata um arquiteto de interiores. E aí ele muda. Perdeu então, o time de vocês na obra, né? Então, se na estrutura está definido, ok. Quando vem senão- definido, a gente costuma fazer. Quando vem só a escada, normalmente a gente não faz. Não Mas valia a aí pena a entra quase como um valorização, agrado aí. Ela já você- entra numa outra fase que já não é a nossa. E tem que ser bem compatibilizados os níveis, né? Sim. Ah, Senão dá ruim na hora da montagem. Exatamente, quando a gente vai montar a estrutura metálica, se montou a escada também, não seguir os níveis, pode ter algum retrabalho na escada. Então tem que ser muito bem planejado, muito bem. Mas o que, só dando um adendo aí no assunto, a gente faz muito pergolado. O Pergolado. pessoal tem pedido muito pra gente fazer pergolados, né? Decorativos, né? Então não é só. Vocês mexem praticamente tudo que envolva o aço, vocês conseguem produzir. Sim. Reforços estruturais a gente faz muito em reforma. Isso que eu ia comentar. Tem gente que substitui ou é uma casa antiga que não tem nem pilar e nada, e você vai lá e coloca A nos gente põe vãos. algumas vigas para sustentar o que existe. Isso a gente tem feito bastante também. A questão da reforma esse ano veio muito forte, acho que é até interessante. Tem gente que ficou anos lá incomodada com uma parede que quer arrancar, nunca viu uma possibilidade de como arrancar, e a metálica ajuda nisso também, né? Sim. Eu fiz uma reforma no centro aqui de Sorocaba, era uma casa que tinha quase 100 anos aí. Não tinha pilar, tudo tijolinho amarrado e era sobrado. Aí a gente foi abrindo alguns vãos de portas, porque ia a ampliar mais 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, e precisava abrir aberturas de porta de 2,10 de largura. Aí a gente teve que colocar pedaços de metálico mesmo, porque é a única possibilidade. Né? Imagine, a casa tudo amarradinho, sobrado, você arrancar um negocinho ali, você vai cair tudo. Algo muito interessante também que aconteceu com a gente está previsto para executar agora no próximo ano. Um projeto também numa área que era inicialmente uma área residencial, e devido a um plano diretor começou a comercializar essa área, então você pode fazer edificações comerciais. E aí um cliente procurou a gente para fazer uma estrutura em cima da existente. Também, hoje tem uma casa de aproximadamente 500, 600 metros lá que vai ser a clínica, né, Rogério? Uns 600 metros de edificação que tem também mais de 40 anos, mas uma execução muito bem feita que foi na época. Então o arquiteto quer manter, né? Vai ter algumas demolições, mas vai ser muito pouco. Então nós vamos fazer uma construção independente do que existe lá,
né? Que Foi legal. feito tudo uma soldagem de solo, tudo estudo, né? É uma Foi coisa mais desenvolvido, complexa, né? Que tem que estudar mas mais. a gente vai montar uma estrutura em cima do existente, para não ter que Que legal. mexer na identificação inicial. Ele quer manter a história, mas construir algo novo com a metálica. Exatamente, É bem vai fazer parte da arquitetura devido ao ser um lugar que é bastante conhecido na cidade, bastante gente passa por lá, então vai ser um projeto bem legal. Que legal. E o maior mercado de vocês é onde? Que é Campinas, Região. Sorocaba, região de São Paulo, aí que cidades, Brasil? Um desafio muito grande hoje, Fernando, é a questão de logística, mobilização, né? Então, assim, a gente atende todo o estado, obra fora também, né? O que às vezes impacta o custo é o frete e Operacional. mobilização, né? Então, assim, a gente atua no estado de São Paulo inteiro. Temos aqui em Sorocaba bastante projeto executado, Itu, nossa fábrica fica na cidade de Salto, temos toda a região. Mas hoje a gente está atuando muito fortemente em Campinas e as cidades vizinhas, Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna. E estamos expandindo aí o estado afora. Legal. E é mais residência ou entra muito comercial também nesse quesito? Vamos falar, 80% aí hoje é voltado à linha residencial. Tá? E sim, nossa produção hoje ela é voltada para a linha residencial e acredito que uns 10, 15% comercial, né, Rogério? Uns 15% também. Indústria, você chega a fazer? Indústria a gente faz. Ficamos nesse mercado de arquitetura, né, de residências, acabou saindo um pouco foco essa parte de galpões, né? A gente atende também, né? A gente tem Se aparecer, Não, Os a gente clientes faz, antigos a a gente gente tem sempre muito- tem atendido, né? Exatamente, a gente tem muitas. Mas nosso foco mesmo hoje é a parte de arquitetura. A gente tem Entendi. focado nisso. E a questão de pós-atendimento? Qual que vocês fazem algum trabalho para esse tipo de pós-atendimento? Tem uma visita depois da obra finalizada? Como que vocês costumam ver esse lado de A pós-atendimento? gente sempre tenta manter esse pós-venda aí, fazer um pós-venda. É bem legal de você fazer da Metallica que você cria um certo vínculo com os clientes, né? E como eles sempre ficam já empolgados no começo, então a gente é o pessoal que eles gostam. Então a gente sempre Eles tem essa ficam abertura, satisfeitos, né? Às vezes o próprio Ô, cliente já vai louco, mandando né? algumas imagens de como vai E ficando. vocês também costumam ser o que resolve o problema, né? Porque tem gente que fica, nossa, esse vão, não sei o quê. Aí vocês entra com a metálica, tá resolvido o problema. Então tem medo de gente. E eles acabam sempre procurando a gente, mandando as fotos, e a gente gosta Legal. de fotografar o final, né? Que é o que dá hoje o nosso resultado aí, por exemplo, nas mídias sociais, as fotos das obras, pô, a gente tem muita visualização, muita curtida. Eu fiz uma visita com a obra finalizada, faz o quê? 1 ano mais ou menos para mais. Sim. E foi muito bem atendido. Cheguei lá, o cliente, vocês que vieram da Metallica? Ele me tratou super bem, assim, achei bem legal. Não é todo mundo que tem Isso esse- que é o legal, né, da linha, que nem eu digo, residencial, que você cria essa pessoalidade com o cliente final. Diferente se vai na indústria, você faz o galpão, pronto, você vai fazer mais que obrigação. Isso é só né? uma nota fiscal, né? Então a gente cria essa pessoalidade com o cliente. É muita com indicação banda, boca a boca. A gente Muita tem indicação muito de cliente, disso, que indicou clientes. recomenda. E é legal que a Metallica auto se indica, né? Porque se a pessoa, que nem vocês comentaram, acho que foi vocês que comentaram, você passa na frente, você vê a Metallica, nossa, eu queria na minha casa, daí você começa a procurar e, tipo, ela meio que auto se indica, mas quem é conhecido é mais fácil ainda. Porque, com quem que vocês fizeram, né? Então acaba sendo mais fácil. E essa pandemia, como tem muita gente vindo nos finais de semana, passar o verdade. fim de semana em Sorocaba, em Itu, em Salto, na região toda, né? Tem muita gente de São Paulo vindo pro interior para passar os fins de semana. Às vezes o cara fica uma semana sem vir, ou 2, chega no condomínio, pô, tem uma casa pronta lá, né? Isso causa, é o que a gente vê que causa maior procura também. Esse impacto de quem vê a velocidade. A velocidade da Metallica impressiona mesmo qualquer um. Até as pessoas que já estão acostumadas, pô, eu já fiz 10 obras, nunca fiz metálica. A hora que ele faz a metálica a primeira vez, ele não quer mais voltar para trás. Porque eu acho que tudo impacta demais. Quando a gente fala em uma construção mais rápida, é um susto até pro cliente, né? Por isso que a gente até tem que preparar o cliente pro bolso dele, para o dia a dia dele, porque às vezes que nem ele tá esperando uma obra a longo prazo e a metálica e outros, tipo, por exemplo, metálica com steel frame acaba fragilizando mais ainda.
esse processo. Então, às vezes, tem que até comunicar ao cliente, pô, ó, você quer fazer, ó, você tem que se preparar para isso. A gente faz toda essa orientação, até passa a questão do desembolso, né, que é muito rápido, Fluxo, né? o fluxo dele, como que é a questão, se caso for Ó, agora utilizar você me dá um sinal, mês que vem você me paga o resto, né? É uma questão importante. Pô, os clientes costumam pagar como? Vocês? Tem muita gente que está até fazendo um consórcio, né, então dá para É. utilizar. O pagamento, normalmente o cliente paga o aço, né, que Fatura em nome do fatura em cliente. nome do cliente, por questão de bitributação. Mas assim, as usinas, infelizmente, nós estamos na mão de poucas usinas aqui no Brasil, e hoje elas exigem hoje um pagamento antecipado. Algumas distribuições Algumas fazem algum à vista, parcelamento, algumas têm ainda faz algum parcelamento. Para quem já era cliente, né? No Às cartão vezes, de tal. crédito, mas ele paga esse custo, né? Tem um custo maior. E tem algumas empresas que já tem cadastro, mas normalmente é pagamento antecipado do aço. E o restante a gente sempre tenta flexibilizar para não perder a obra, né? Então, A gente o tenta- valor do aço e daí a mão de obra de vocês normalmente fica para uma segunda etapa, é isso? Isso. A gente Vai ter um normalmente sinal, provavelmente, Durante de a fabricação, fabricação, durante a entrega e durante a entrega montagem. da obra e de repente às vezes uma parcela final posterior à nossa entrega. varia do prazo do porte da obra. De repente o cliente, eu vou precisar dessa estrutura daqui 90 dias. Né? Então a gente faz esse Consegue cronograma, diluir. consegue diluir perfeitamente. Agora, se eu preciso daqui Não pesa 45, pra- 60 dias, então... Tem que ser justo para Tem que todos, estar preparado. Exatamente. Porque se não pesa para vocês, não vale a pena porque vocês É estão o começo da obra, né? É. É o começo da obra. Isso que a gente costuma balizar também, né? Você tem que estar preparado para esse começo aí. Senão não termina a obra. Senão não tem a vantagem de você fazer no aço. No né? aço. É uma coisa que, eu não sei, posso estar enganado, mas quando o cliente opta pelo aço, eu não vejo muita obra parada, que nem eu vejo quando Então, mas opta pelo concreto. É porque é igual fazer talvez, tá te cortando, você já é. Mas é igual o pessoal quando vai fazer em light steel frame. Como você comentou, é da indicação. Então, meu amigo que indicou pro outro, pô, quanto você gastou na sua obra? Já É a tá primeira coisa, ele já preparado. sabe, puta, 400 pau, velho. Puta, 400. Não, tá bom. Vou ligar pro cara. Quando ele já liga lá pra União, pô, eu quero fazer uma casa metálica, é que ele ou não, ele já sabe uma estimativa de preço e tal. Lógico, vai ter quem vai ligar e não. Putz, Mas não eu sabe acho que o nada. principal é o planejamento, não é? É planejamento. Porque vocês já trazem um planejamento pro cliente. É, porque na verdade assim, o cliente que busca isso já é um cliente já um poder aquisitivo um pouco melhor. A gente percebe isso já. Já são pessoas mais maduras para construção. Elas entendem o valor, né, do que você está entregando. Sim. E São mais instruídas, talvez, na questão de construção civil, né? Elas têm essa noção. E além disso, elas veem a vantagem, né, daquilo, né? Sim. Então, ela está mais preparada, vamos dizer. E uma coisa que nós comentamos, não sei se saiu aqui, nós comentamos antes, é que de empresa para empresa não vai variar tanto o preço, né? Não, preço Então sim. não adianta o cara pegar, pô, quanto você fez a sua? Pô, foi 400, puta, liga para outro que também fez, putz, foi 390, foi... Não vai... Não existe milagre. Não existe né? quem vai Eu vou fazer... falar que Não existe milagre. Se todas as empresas estão oferecendo o mesmo produto, né, as mesmas especificações técnicas, de pintura, de tudo que envolve, né, o peso, né, se não está usando chapa mais fina, vamos dizer, o preço vai ser sempre muito parecido, né? Até o pessoal fala, pô, mas vocês combinaram o preço? Vocês se né? conhecem, né? Não, a gente nem sabe quem é, mas... que o preço parte do sempre mesmo, né, o peso e o valor é a mesma coisa. O que muda depois é mão de obra, eu acho, e o processo de fabricação. Às vezes, de fabricação não, de montagem. Operação e logística, né? Às vezes a é. empresa está do lado da obra, né? Sim, Então para ela sai a mais exatamente. vantagem. A logística, às vezes... A logística dela é mais tranquila. Agora, uma coisa bem legal é que a gente tem notado aí, até por conversas e tal, é que as residências em estrutura metálica têm uma valorização no mercado também. Então, assim, pô, às vezes é um público mais seleto que gosta, não é 100% que gosta, mas o público que gosta está disposto a pagar mais por isso. E também, na hora de uma revenda,
comparar Há um diferencial, ao né? diferencial e até há um sobrepreço. Sim. Então a casa em estrutura metálica ela se valoriza 20%, 30% às vezes. Mas em eu relação acho ao que convencional. também por ter porque a metálica ela te traz uma garantia que nem sempre o convencional traz. Que é, por exemplo, ele é um processo industrializado, então tem uma garantia na peça. Agora, o concreto tem um cara que faz bem feito e o cara que faz mal feito. Sim, Né? Então, lógico, a metálica tem algumas coisas que dá para fazer mal feito, sim, tem, mas é muito difícil de ter um erro grave nesse sentido. Agora, no concreto, tem um cara que trabalhou de servente e vai querer encher fundação, querer fazer pilares e acaba não tendo essa garantia que a metálica Tem traz. toda essa engenharia, né, por trás disso, né? Uhum. Então, assim, a gente às vezes até conversa com engenheiros, arquitetos que faz a administração de obra, né? Vamos falar na construção convencional. Uhum. Então, o cliente vai lá, contrata um projeto estrutural, mas não sabe se está seguindo realmente, né, as questões das sapatas, os baldrames. Às vezes o João... O traço lá, do concreto, traço, né? Tem as notas, né, as indicações que o calculista faz, e às vezes o João lá, não, para que usar esse concreto, vamos usar esse, para que usar tudo isso de ferragem? Não precisa amarrar, precisa fazer isso. E A tá gente tem escondido, muito né? Isso. Tá É oculto, uma coisa né? nunca mais, né? O cliente não vai né? ver. Tá oculto. Só vai saber quando der problema, né? Exatamente. E na metálica tem toda essa engenharia por trás disso. A gente passa as cargas, o calculista tem que fazer o dimensionamento conforme as nossas cargas da estrutura metálica. Nós vamos ter a engenharia, a execução. Então você vai enxergar aquilo que foi projetado. E eu acho que até o cara que está fazendo a As fundação, inspeções, as conferências, né? ele se sente obrigado a fazer exatamente isso que vocês estão pedindo. Sim. Porque às vezes ele nunca viu aquilo, então eu vou fazer exatamente para não dar nenhum Eles problema. chamam a gente, né? O pessoal de obra liga, Rogério, Leonardo, pô, vocês não querem vir aqui dar uma olhada, ver se é isso mesmo, se tá certo. Então você vê que ela agrega muito mais valor na questão de estrutural, de execução, ela foi mais pensada, é uma segurança a mais para o cliente, com certeza. Como ela está sendo procurada a estrutura metálica agora, nesses 8 anos para cá que vocês comentaram, você comentou de valorização imobiliária, mas ela também tem um público específico. Você acha que isso aí vai melhorar? Por exemplo, mais pessoas vão procurar? Ou você acha que A gente espera que seja... Você acha que vai manter isso aí A gente pelo espera que sistema? seja uma solução para todos, né? Para desde a casa popular para... sim, porque aí a gente ganha com escala também, né? Uhum. Então a gente acredita... Consegue diminuir a gente custo de operação. A gente até Sim. investe nisso, né? Às vezes tem algumas empresas concorrentes nossas que a gente sabe que só faz o altíssimo padrão. Não, a gente busca aprimorar, busca baratear o processo para envolver mais obras, né? Porque se é bom pro alto padrão, é bom pro médio, pô, tem que ser pro baixo também. Então, E aquela coisa que a gente volta, que nem eu falei, a questão que a pessoa passa às vezes na frente de uma casa, ela auto se vende porque é metálica. E daí, quanto mais gente vendo metálica, mais gente comprando metálica. Sim, esse é o nosso desejo, que se popularize cada vez mais, né? E a gente acredita que tem espaço para isso, né? A gente vê que em países desenvolvidos o uso do aço na construção já chega a 50%, né? Nossa. Em escala, indústria, tudo. Indústria, tudo. Residencial, indústria, prédios e tal. E aqui no Brasil ainda é um número muito mirrado ainda, deve estar por volta de 10%, Nossa. talvez nem isso. Então tem espaço aí com certeza para crescer. Principalmente pela falta de mão de obra também na área civil aí, né? De pessoas que estão se desenvolvendo, pedreiros, mestres de obra. Então a gente acredita numa expansão nesse mercado nos próximos anos ainda assim. A mão de obra de montagem, dizendo assim, em obra, tem uma demanda muito grande ou não? Por exemplo, quantos funcionários vocês precisam de uma obra para levantar, sei lá... Hoje a gente usa em média 4 a 5 funcionários. 5 funcionários? É. Mas assim, se tiver mais demanda de horária... Na montagem. Aí tem mais Fora gente. operador, Por equipe. fora transporte, fora Um operador e mais 4 montadores. 4 montadores, isso. Às vezes 2 montadores, 2 soldadores, ou 3 montadores, 1 soldador e mais um operador de guindaste, né? Que momento que define melhor quando é solda e quando é parafuso? Tem No alguma... projeto. Não tem, é só É projetual. momento de projeto. A gente sempre
sempre ver as melhores soluções durante o projeto. Mas tem alguma coisa que direciona para um ou para outro? A gente sempre aconselha usar a parte soldada nas vigas externas, por questão de estanqueidade e acabamento. A gente acha que o acabamento fica melhor, não fica vãos, né? As ligações parafusadas são bonitas, mas elas sempre sobram uma junta que deve ser depois preenchida com PU ou com alguma massa plástica, né, para vedação. Então nós, né, da União Técnica, sempre aconselhamos a fazer as vigas externas o máximo soldadas, né, para garantir estanqueidade, né, porque a água ela penetra, né, em micro vãos, né. Então, mas estruturalmente não tem diferença. E a gente sempre opta por fazer parafusada nas ligações que são escondidas, para realmente agilizar. O parafuso é mais fácil. Ou não? Agiliza muito. É mais fácil do que o ele é mais mais fácil de montagem, né? E não precisa de uma mão de obra de soldador, eu preciso só de uma mão de obra de montador. Mais rápido, né? Só que aí ele tem que usinar isso na fábrica, né? O tempo de o produção soldado ele pode cortar na hora e soldar lá. O tempo de produção na fábrica é um pouquinho maior, né? Usa um pouquinho mais de material também por essas conexões. Porém, é uma velocidade. Na obra para vocês é melhor nesse sentido, muito. Só que daí você tem que prestar atenção nessas questões de conexões que você está falando. E também área de aço também, né? A parte civil tem que ser bem zerada, porque os nossos furos são milimétricos, né? Então qualquer desvio de 3 milímetros já não entra um parafuso, né? Às vezes. Então a gente tenta se precaver bem em relação a isso. Na área de vocês montando estruturas metálicas, tem alguma, vamos dizer assim, alguma repulsa do cliente? Por exemplo, a gente comenta muito aqui do steel frame, que é meio que similar ao tema. O pessoal chega lá, essa parede é de steel frame. E vai lá e bate na parede e fala, poxa vida, mas o pessoal bater aqui, mas quando você bateu? Tem alguma coisa assim, é metálica, talvez uma casa fria, não sei, alguma coisa assim, o pessoal nunca comenta alguma coisa? Não. Acho que causa assim até mais curiosidade. Qual que é o maior tabu, né? Vamos dizer assim, um tabu, essa casa é assim, essa casa é assada. O pessoal às vezes comenta sobre raios. É verdade. O pessoal tem essa dúvida aí, raio, como que é, né, uma casa dessa com raio. Mas na verdade igual a outra, você tem que fazer outra. Ela fica aterrada, ela já é autoaterrada, né? Porque existem as ligações na fundação que ela tá na terra, ligadas, então ela já é autoaterrada, né? E a resistência do aço é muito maior que a do ser humano. Então, mas não tem uma recomendação maior de fazer um para-raio nesse sentido? Não tem. O steel frame precisa. Você precisa aterrar tudo. Porque pode ser que uma peça porque ela não é igual a metálica. Ela, apesar de estar tudo conectado, tem peças que ficam meio que flutuantes. Então a pessoa faz um ajuste, né? Vamos dizer, um ajuste técnico no Brasil, que acaba fazendo a aterragem de todos os pontos, desde o inicial, da volta inteira e aterra todos os pontos mesmo. É uma coisa muito específica assim do steel frame. Agora, por isso que até gerou a dúvida da metálica, você não precisa nesse sentido de um para-raio, bem tranquilo. A gente sempre aconselha procurar um engenheiro eletricista aí para que às vezes é o papel dele, né? Mas a gente não vê essa necessidade em todos os casos, né? Tá. E a estrutura metálica, existe algum tratamento térmico para ela, alguma coisa assim? Vamos dizer, a gente está comentando o aço, ele é um condutor térmico muito bom, né? Então, por exemplo, se está frio do lado de fora, a peça ali, vamos dizer, um perfil ficaria frio pro lado de dentro. Você entendeu? Regiões frias, vamos dizer. A gente não tem deparado com essa dúvida, não. É até uma essa coisa vamos pesquisar sobre isso daí, porque assim, a gente nunca teve essa a gente está numa região assim, legal, tropical, beleza, de menor temperatura 10 graus, mas eu falo assim, vamos para Campos do Jordão ou para o sul lá, sei lá, região fria do país. Você pega lá temperaturas abaixo de 0, né? Ela acaba sendo um condutor, né? Por exemplo, igual fogões, eu tô pensando até de fogões, né? Aqueles fogões de ferro fundido, aquelas coisas assim. Aquilo ali quando esquenta, né? Continua transmitindo calor, né? E a ideia seria numa temperatura muito fria ou muito calor também, né? Esquentar a temperatura você entendeu? Você esquentar a viga e aí por dentro ali ela tá quente, alguma coisa assim. Vocês chegaram a notar alguma coisa? Nunca ninguém questionou. A gente também nunca se atentou a isso. Mas eu acho que às vezes internamente, eu não sei, pelo menos as casas. Que a seção é sempre muito pequena em relação ao tamanho total. O que está exposto é a seção de transmissão ali, né, do perfil. Muito pequeno, então.
Eu acho que, por exemplo, se fosse uma parede inteira, talvez faria mais sentido. Mas nesse sentido, isso daí é Mas pouca até peça, né? A gente vai tentar assim, conversar com algumas pessoas que moram realmente lá. Em metálico, pô, você põe a mão na viga, tá muito frio, né? Ou muito quente. Ou muito quente. Mas isso influencia muito pouco no sentido estrutural, né? Mais de delatar ou não, né? Sim, sim. E aí? Mais perguntas? Tem, eu tava pensando Manda aqui. bala então, vai indo aí que eu vou pensando. Vocês já fizeram algum reforço estrutural com metálica? Já. Sim, O muitos. Fernando comentou aqui. Já vários. Obras antigas, casarões Algumas antigos, coisas que nem antigas, assim. ele falou, em cidades históricas, né? Mas isso daí é uma coisa bem complexa, né? Normalmente tem que ser mais estudado, acho que fica até... Sim, porque normalmente a pessoa não sabe o que tem por trás. né? Você tem inspeção, né? O trabalho de inspeção, né? Mesmo assim tem as Dá algumas surpresas, surpresas, né? As pessoas têm quando começa a fazer essas demolições, né? Hoje a gente vê pelos projetos, as casas hoje estão com os ambientes todos integrados, Integrados e né? tudo Então mais. põe cozinha, sala de estar, jantar, gourmet, todos os ambientes integrados. E antigamente as casas não eram todas, né, separadas. Pior que... Então a gente se depara bastante situação que o pessoal quer fazer essa reforma para integrar os ambientes. Mas como o Rogério adiantou, não sabe como que foi feito, né? Às vezes a pessoa comprou a casa, está fazendo uma reforma, né? Mas está utilizando muito na linha residencial, justamente para isso, para integrar os ambientes. E também edificações comerciais, né? Às vezes o pessoal pega obras mais antigas, no intuito de transformar ela em comercial, ela precisa dos ambientes mais integrados. Ao invés de fazer uma demolição total, utiliza o reforço estrutural em A pessoa sempre metálico. recorre com a metálica, né? Metálica, né? Por questão dos vãos, se são menores. Até bagunça, né? Tempo. Tempo. A gente, eu já fiz eu perguntei que eu fiz um reforço uma vez, um reforço estrutural, a gente ia abrir, eu até mostrei isso pro Fernando. A gente abriu algumas sessões para passagem de veículos. Era um galpão logístico, a gente tinha que abrir para pintura de. Na verdade era uma blindadora de veículos, então tinha todas as sessões lá de blindagem e tal. Chegava no final, sempre tinha que dar algum retoquinho no carro, alguma coisa, então tinha algumas cabines de lavagem, pintura, ver se as vedações estão ok. Então eram carros grandes, então eram sessões de 6, 7 metros de largura, para o carro poder ficar com as portas abertas, né, e tudo mais e tal. Era um galpão já. Era um galpão com 12 metros, aqueles galpões tudo em pré-moldado, alvenaria lateral, tal, telha pré-moldada, E a gente fez uma solução lá que eu falei, poxa vida, essa eu queria até levar para minha casa, eu falei, Fernando, que eram 2 perfis U, né, um assim, outro assim, todo parafusado. E foi um engenheiro que eu conheço muito bom de São Paulo, vamos ver se a gente traz ele aqui, é o Enio da EDATEC, não sei se vocês chegaram a trabalhar com ele. Mas é referência lá, um dos 3, 4 conhecidos lá. E você precisa ver, era uma alvenaria de 12 metros para cima, segurando e o vão aberto. Pode demolir. Pode cortar e jogar para o chão e estiver embaixo. Apoiando nos pilares pré-moldados. Alguns tinham, como os vãos eram de mais de 7 metros, mais de 12 metros. Então às vezes tinha um pilarzinho no meio que ficava 2 vãos de 6. Pilarzinho também em metálica. Então, assim, uma solução, excelente. Sim. Aí na minha casa, que você comentou aí, querer espaço aberto, a cozinha é muito pequena, tipo cozinha de apartamento. Então a ideia era demolir a paredinha ali, um balcãozinho, a meia parede. Falei, jogar uma viguinha aqui, parafusar, a mesma ideia. E abrir, deixa um conceito aberto e tal. Rápido, limpo, né? Organizado. Você parafusa e demole. Mas a questão do tempo é o principal, né? Por exemplo, o vez do cara fazer ali a viga, que vai ser grande também, né? É isso mesmo, 5% comparado com o concreto, ou mais ou menos? 5% do volume. Então, e ainda você tem uma questão menor de seção, então acaba se colocando na hora e tá pronto. O outro não, tem que ir a cura, tem tudo mais. O que o pessoal tem procurado bastante a gente também, Rafael, é ampliação, né? A pessoa quer aumentar um cômodo na casa, né? Então, às vezes já não quer pedreiro, não quer aquela bagunça de vai e vem de pessoas. Essa questão da pandemia, muitos profissionais hoje estão em home office, ele precisa de mais um ambiente na casa. Então, ele precisa fazer um escritório. Então, está tendo uma demanda muito grande de ampliação. Então, ele precisa fazer um escritório na casa dele, vem um filho, ele curte uma casa pequena, preciso fazer uma reforma aqui de ampliação, a família cresceu, isso está tendo uma demanda muito, muito grande. Que é rápido, limpo, organizado. E é o que vocês comentaram, muita gente vem de São Paulo às vezes no final de semana, mas muitas pessoas estão vindo para cá para ficar aqui mesmo, ficar por aqui, né? E aí quer o quanto antes, né? Quer rápido. Exatamente.
Vocês sentiram muito, se teve, comparado ao ano passado, um acréscimo muito grande de produção, ou vocês ficaram mesmo nessa questão da pandemia, de falta de matéria-prima? O ano inicialmente já foi melhor, assim. Já em novembro, dezembro do ano passado, a gente já percebeu que ia ser um ano melhor. Mas realmente surpreendeu, acho que surpreendeu a maior parte das pessoas, né? O que o pessoal achou que ia ter um medo de investir, foi o contrário, o pessoal quis investir mais, né? E isso porque ainda teve essa situação que nós estamos vivendo, né? Se não tivesse, acho que a gente não ia estar dando conta. Sim, eu acredito que sim. A gente, Tá estranho. quando começou o ano, né, a gente se deparou com as pessoas e falou, nossa, tá todo vapor, né? Construção civil, uma crescente aí constante, veio a pandemia e pessoal, acredito que todos os segmentos... Acredito que o primeiro mês, lá o mês de março, foi um mês meio estranho. É de incertezas, né? Certeza. A partir de abril, maio, o negócio acelerou. Muitas pessoas iam começar, não, agora pandemia, não vou iniciar, Parou. vamos começar. É. Mas foi coisa assim de 30 dias, não, vou começar agora, né? Mas até para vocês, isso, para mim foi muito ruim, por exemplo, no sentido, é bom, lógico, é sempre bom ter um cliente, mas às vezes quando vem tudo de uma vez, é difícil você atender da mesma... A gente abraça e pede mais prazo. Não, isso que eu fiz. O que era 15 dias projeto, tá demorando Mas pra a gente projeto. percebe com todo mundo, com todos os parceiros que a gente conversa, né? A questão da falta da matéria-prima. É isso aí. Então, muita gente com bastante projetos, uma demanda muito grande. A gente tem muitos colegas, parceiros de vendas de concreto, de esquadria de alumínio, os periféricos, né? Então, você vê que os prazos, o pessoal tá tudo estendendo. Esse ano já não deu mais nada. Quem fechou, fechou. Quem não fechou, só ano que vem. Foi um ano bem desafiador. Foi atípico, né? Mas também acho que vai da orientação, né? Porque tem gente que quer abraçar tudo e não fala nada. Tá tudo ok. Acho que é muito de você falar, olha, a gente tá vivendo uma realidade diferente por x motivo. Isso é uma preocupação que a gente tem também. Como eu faço a área comercial, o Gel me cobra bastante disso, é questão de comprometimento com o cliente. A gente tá tendo essa dificuldade de entrega da matéria-prima, a produção do aço retomou, então eles estão pedindo aí uns prazos, eu comentei anteriormente, de 15 dias, 20 dias para entrega de material. Hoje tem fornecedor demorando aí 45, 60 dias. Isso quando te entrega picado, né? Fala, tô te mandando um pouco para dar uma... E aí você diz a questão de querer abraçar. E não é assim, né? A gente tem nossos prazos com o cliente, a gente tem esse comprometimento. Às vezes o cliente começa a obra e ele espera que aquilo vai acontecer dentro dos próximos meses. A gente está, infelizmente, numa realidade diferente e acredito que seja por um período aí espero que seja pouco aí, que passe logo tudo isso, né, que tudo se retome ao normal o próximo ano aí. Mas para vocês tem retomado, por mais que esteja faltando ainda, tem se adequado melhor ou não? Você acha que tá ainda num atraso da demanda de matéria-prima para vocês? Não, a gente vai ter uma retomada, a gente acredita só a partir de março, normalização, né? Hoje falta material, a gente não pode assumir muitos compromissos, às vezes, de obras, de entrega de obra, ou você tem que fechamento de obra, em questão de não ter o material mesmo. Entendi. Faltam, eu não lembro de cabeça, mas são quase 100 bitolas aí dos perfis que a gente utiliza. E às vezes 40, 60% desses perfis não tem no mercado. Nossa, é muita coisa. E você não consegue nem garantir preço, né? Não, porque não dá pra 40 garantir dias preço. já... Hoje o preço ele é diário, né? Do aço. Todo dia cotação nova. diária. É bolsa Às de vezes valores. Às vezes a gente orça de manhã, vai fechar à tarde, o cliente já fala, não, agora é só amanhã que vai ter o novo preço, tem uma mudança de tabela, um negócio meio doido que a gente não está acostumado. Aí, nesses 30 anos de empresa a gente nunca viu, nem com os planos, troca de plano e tal. Não tem inflação alta, a gente nunca viu isso. Tem muito aço que é importado ainda também. Então, essa questão de pandemia mundial aí tem muito... Tá dificultando. Exatamente, muito parado em alfândega, a questão de portuária, né? O Brasil, para liberar, é tudo O bem principal mais fornecedor complicado. de aço é a China? Não? O que é? Você sabe dizer? Hoje o aço a grande parte do empregado aqui no Brasil é brasileiro. Vem um pouco de aço chinês, muito pouco, acho que tem algumas barreiras alfandegárias da própria indústria para barrar isso.
E vem muito produto do México e dos Estados Unidos. Entendi. Mas é mais para suprir a falta. Sim, algumas... É tudo a mesma coisa, não muda nada. Algumas bitolas, a composição química é a mesma mesmo. Entendi. E aí? E você acha que esse custo da matéria-prima estabilizando a produção normal em março e tal, tende a baixar ou você A acha gente que vai espera que estagnar? sim, mas a gente não acredita que baixe muito. Que baixe, não. A gente nunca viu baixar, na verdade. O pessoal É igual a tá pagando gasolina, caro, né? Vai baixando, você não vê na bomba. Aumentou no dia. A gente não tem visto muito isso, mas a gente acha que tem um pouco de especulação nesse mercado aí também. Quem tinha os grandes estoques está segurando, vendendo picado a um custo maior. É complicado. É oferta e demanda. Oferta e então, demanda. a demanda está muito alta e a oferta está baixa. Então, subiu automaticamente. O complicado é que a gente não consegue controlar muito isso, né? A gente tá falando nessa questão de comércio, pandemia e tudo mais. O cliente às vezes, tá muito caro, mas o que a gente pode fazer? É que nem a gente tava comentando no latinha de cerveja, que pode ser que no final de ano não tenha para todo mundo. Aí vai acontecer o quê? A pessoa vai subir, o que sobrar no estoque ele sobe. Vai subir. Né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. A gente vê que o gap do preço de usina com o preço de distribuidor tava alto, já diminuiu um pouco, então a usina também já está repondo o valor e o distribuidor também, ele vê a oportunidade ali. Então a gente acredita que vai baixar um pouco, mas a gente não sabe refletir. E a gente espera que o dólar baixe, né? Porque é uma commodity, então tá atrelado ao dólar também. Se o dólar também depende muito do que vai acontecer nos próximos meses. Aí se a vacina vai sair, né? Se vai acontecer mesmo que a previsão que estão passando agora para janeiro, se não vai ter uma segunda onda, que muita gente está falando de segunda onda. Então varia isso daí, não dá para garantir até março tudo isso, né? O legal, assim, que em contrapartida disso os bancos aí estão fazendo alguns juros mais atrativos aí para construção civil. As taxas aí para financiamento caíram bastante. Então, assim, quem tem o desejo mesmo de construir, ele está vendo algumas oportunidades, até para investidores, né? A gente faz muito a obra para investidores. Então, o dinheiro para ele manter hoje no banco, devido a Selic está baixa, então ele tem um retorno lá sobre o capital investido muito baixo. E na construção civil você tem um valor agregado grande. Então, tem muitos investidores que estão tirando dinheiro de banco e construindo casa para vender. A gente está vendo 2021 com certo otimismo. Vamos ver como vai ser, né? Se 2020 foi assim... Esperamos que a vacina saia, né? Porque também para dar um pouco de paz para as pessoas, né? Até gente com questão de funcionários e tal, né? A gente tem alguns funcionários do grupo de risco, então a gente está sempre atento também a essas dinâmicas, né, do mercado, né? Eu costumo dizer que a pandemia ela trouxe coisas negativas, infelizmente, que é o lado da doença, mas é o lado positivo que muita gente pensou, que nem bancos facilitaram, a gente criou em loco no meio da pandemia para trazer informações, principalmente para as pessoas que estão em casa, a melhor forma de se comunicar é a internet. Enfim, a gente vê várias iniciativas, tanto para a construção civil, tanto para outras áreas. Acho que isso daí é um avanço até para a população e acaba ficando um conteúdo também, né? Então, acho que, principalmente do banco, se depois da pandemia continuar com uma certa facilitação, coisas que eles viram que deram certo, a tendência é que o mercado cada vez cresça mais. Sim. Até perguntar, você comentou da facilitação, né, dos bancos e tudo mais, a gente comentou antes a questão de financiamento e tudo mais, né, as medições dos engenheiros de caixa ou bancos. Existe algum incentivo, por exemplo, uma taxa de juros menor para uma construção metálica, alguma coisa assim, algum selo verde, tipo... Vamos dizer, um juros menor por ser uma construção limpa, existe alguma coisa assim? Por enquanto não, a gente já ouviu falar em algumas prefeituras que dão esse incentivo no imposto sobre construção, né? Mas, por exemplo, é um valor baixo já o imposto, né? Mas tem algumas cidades que estão dando um certo incentivo por construções limpas. Né? A hora que você for tirar... Até a gente vai pesquisar mais isso, até para saber informar melhor nas próximas... Que tem casas que tá entrando com selo verde, que acho, não lembro quem comentou, que realmente a grande maioria das prefeituras dá um incentivo no sentido de cobrar menos imposto e IPTU. Por resíduo e tudo mais, né? Sim. Tem um condomínio na Castelo aqui, alguns condomínios que, por exemplo, você compra o terreno
Você comprou o terreno, você faz o projeto, aprova, tal, você está financiando lá, pagando. Você terminou de construir, você não paga mais o terreno. Então você começa a pagar condomínio, taxa de manutenção e tudo mais. E aí muitas pessoas estavam procurando empresas que montassem metálica e steel frame, né? E quanto mais rápido montar, menos paga o terreno. Menos parcelas você paga no terreno. Lógico, tem o marketing tudo aí, né? Dentro disso aí, né? Jogada de números, mas eu achei legal isso aí, é por isso que eu perguntei. E a ideia era justamente essa, ser construções mais rápidas, que sejam valorizadas, que sustentáveis. Questão de sustentabilidade, porque tá lá no final da castela, então assim, é mato em volta. Então eu achei legal isso aí. E aí então eles davam esse incentivo, pô, você construiu rápido, você para de pagar o terreno, você começa a pagar condomínio e manutenção. Para eles é vantagem, tem uma casa, tá valorizando, porque como tem muitos terrenos, você valoriza, pô, tem muita gente construindo, muita gente já finalizando as casas, incentiva, você vê que tá atualmente a gente está fazendo uma obra nesses empreendimentos aí que e valoriza, né, o empreendimento também. Essa vantagem. Porque o pessoal vai lá, um exemplo, São Paulo, que quer uma tranquilidade, né? É isso aí. E Então, vai uma lá e vê estrutura aquilo legal, lá né? cheio de obra. E né? são obras rápidas, né? Isso aí é um plano de marketing bem bacana mesmo do empreendimento. Bom, e tem alguma coisa que vocês querem complementar aí que a gente não falou? Que vocês acham que é interessante que a Metálica oferece? Eu acho que a gente não citou aqui. Qual cuidado o proprietário deve ter na hora de contratar uma Metálica? A gente sempre aconselha que consulte as empresas, né? Porque são valores expressivos, então consulte se as empresas não têm nenhum tipo não é credor em nada, ou se não tem ações trabalhistas, né? Vai na empresa do cara, né? Dá uma olhada na estrutura Exatamente, dele, se ele já se a executou algum empresa serviço, existe, né? se tem um porte para fazer, né? Portfólio, né? No caso. Portfólio. A gente sabe que a estrutura metálica residencial ela tem as características que a gente já discutiu aqui, que não é um serralheiro qualquer sabe fazer, tem muitas ligações, muitos detalhes que não são simples. E até né? a solda, né? Até o eletrodo muda, né? Um eletrodo estrutural, um eletrodo de serralheria de fazer portão, né? Então exige um certo know-how, né? Então você tentar para isso, quando for comparar os orçamentos, se está comparando maçã com maçã, banana com banana, né? Ou às vezes está comparando maçã com banana e não adianta, né? E é o mais importante, né? Que é a estrutura da casa, né? São valores expressivos, você está adiantando um dinheiro dentro de uma empresa, tem que ir lá conhecer, visitar, né? Como você disse, Rafael. E a estrutura da casa. E ver a preocupação das empresas com o trabalho com segurança, né? Segurança do funcionário, do pessoal que está envolto na obra. Então esse também são peças pesadas, são trabalhos em altura. Então ver se a pessoa tem essas habilidades, essas certificações de trabalho em altura, né? Tudo isso que... Solda, né? Solda, né? Não é aquele cara que olha... se tem um certificado de soldador, né? Isso, É bem importante ver esses detalhes. É uma mão de obra mais específica, né? Não é qualquer um que vai fazer. Isso. Então, bom, a gente agradece, né, por vocês puderem compartilhar esse conteúdo com a gente. E eu acredito que esse conteúdo vai para bastante gente que nem tem ciência, ou assim tem pouca consciência do que a estrutura metálica oferece no mercado. Então a gente agradece vocês e... Tem mais alguma coisa? Tenho. Assim, as poucas estruturas metálicas que eu participei, o pessoal fala muito perfil W, né? Que na verdade é o perfil I que a gente conhece aqui. Existe alguma questão de... O perfil I, na verdade, ele é importado, né? Pelo que eu entendi. O perfil I ele é o perfil em polegadas, né? 4, 5, 6 e 8 polegadas. E ele tem aquele formatozinho de trilho de trem, vamos dizer assim. Ele é um pouco cônico as mesas dela, né? Ele não é tão usual aqui no Brasil? Por isso a gente usa mais o W? O W tem uma gama muito maior de perfis. De perfis. Ele começa em 150 mm de altura 150, e vai até 630. E cada bitola, né, 150, tem diversas espessuras e diversas larguras de mesa, né? Então, tem mais variedade do que o outro. Sim, tem mais variedade e ele tem as mesas são paralelas, são planas. Então esse é o grande diferencial. Mais trabalhabilidade, mais opções. Isso, mais opções.
Entendi. Era uma coisa simples, isso? mas acabei esquecendo, que eu anotei, eu esqueci. Agora tu encerra. Bom, acho que é isso, então. Muito obrigado. A gente agradece também a mais uma oportunidade, né? Obrigado aí por abrir esse espaço com a gente. Sim, Acho que é um bate-papo bacana, é um tema que é da atualidade aí da construção e acho que vai trazer bons frutos para todos aí, né? Uhum, E a sim. gente espera que o canal aí de vocês também decole também. Ah, Porque legal. são Deus temas, quiser. temas importantes Sim. que tem... Hoje a gente percebe que são muitas pessoas leigas que estão no meio da construção. Sim. E quanto mais informação que se vem através da internet, né? É fácil? A nossa ideia é que nem fala, eu brinco com o pessoal, principalmente as empresas, a ideia é que a pessoa venha aqui não só para vender. Lógico, a pessoa, se ela passa um conteúdo legal, ela acaba vendendo, mas que ela traga informação. Então, trazendo informação, que nem vocês trouxeram, várias questões de como a questão da pintura, a questão da obra, a sequência. Com certeza, clientes que têm as dúvidas, se assistirem aqui Sim, o podcast com de certeza. vocês, vão matar aí Metade. 80% dos questionamentos, porque realmente são todas as dúvidas que acontecem no dia a dia. Tem gente que pergunta várias vezes, tipo, vários clientes perguntam a mesma coisa. E às vezes isso E é facilita. legal isso, porque as pessoas hoje estão buscando mais informação, né? Então a gente chega a gente se depara, né? Em inúmeras situações onde que o cliente ele tá lá na obra e aí ele já sabe, vai fazer uma pergunta técnica. Aí você fala assim, pô, o que. Aonde A gente percebeu que na pandemia, como algumas pessoas ficaram um pouco mais em casa, elas ficaram pesquisando mais Estudando também. mais. Estudando, então... Isso melhora o mercado, né? Sim. Porque evita ter um pedreiro, uma mão de obra em si, no total, de péssima qualidade. Então, o próprio cliente sabe que aquela pessoa que está ali não serve para ele. Então, é legal isso daí também. O próprio cliente que procura vocês, ou todo mundo, né? Tem um certo estudo, um pré-estudo. Tem, às vezes que você falou a questão do W, do I, tem cliente que vai estudar o perfil lá, ó, você está colocando aqui que tem uma W360 por 32, o que essa diferença está dando para... o pessoal tá buscando mais informações. Daqui a pouco estão chegando com um paquímetro lá. Deixa eu ver se o que eles estão me vendendo. E é legal isso, né? Que a gente consegue ser mais valorizado também no mercado, né? Quando você Agrega tem um em tudo, cliente, né? Exatamente. Valor, né? Bom, então é isso. Acho que é De isso. novo agradecendo vocês. Obrigado. Então, Quem não nos acompanha, né? Nos acompanha nas redes sociais. As redes sociais, as informações da União vão estar na descrição do vídeo. Né? e vale lembrar que eu acho que de vocês vão ser o último episódio desse ano. Sai na última semana do ano. Legal. Então, o pessoal fica aí né, na virada aí escutando o podcast de vocês, entendendo um pouquinho mais sobre metal. Bacana. Então, tchau pra vocês, até o próximo episódio. Até ano que vem. Obrigado.